Val Pugino. Sobre esta pauta, é isso? Bom, é um prazer, Batista Filho, retornar a esse programa na companhia dos amigos aqui do debate, porque eu considero que tratar de temas como o programa Democracia traz, constitui uma importante contribuição para a formação e para o esclarecimento da opinião pública. E quanto mais bem esclarecida e informada a opinião pública, tanto mais qualificada a democracia, não por acaso o nome do programa. Quando nós não trabalhamos no sentido de formar convicção, de formar opinião, quando a mídia não o faz, numa sociedade de massa, a opinião pública vira uma fumaça que vai meio que para onde sopra o vento. E nesta falta de convicção se desqualifica, inclusive, a representação política. Então, é um prazer muito grande estar aqui nesse programa e com uma pauta, a meu juízo, muito interessante. Quero lembrar algumas coisas. Outro dia, conversando com um amigo meu, defensor, como eu, dos direitos humanos, ele usava a expressão dignidade da pessoa humana. E eu perguntei a ele, mas em que tu fundamentas a dignidade da pessoa humana? Ele parou um pouco para pensar e disse, bom, na razão, na inteligência, na capacidade de fazer as coisas acontecer, de ser sujeito da história. E o pateta, o débil mental, como é que ele fica nessa tua definição? O rapaz titubeou, né? Disse, por que tu faz essa pergunta? Bom, porque se tu colocas a dignidade da pessoa humana assente em atributo pessimamente distribuído na humanidade, porque existem gênios e existem pessoas desmioladas, não é? Acho que fica a qualidade da dignidade humana estaria vinculada a fatores extremamente subjetivos e pessoais, individuais. Eu acredito que a dignidade da pessoa humana não encontrou até hoje na história origem mais substantiva, mais competente para cumprir os fins que todos buscamos, né, do que na tradição judaico-cristã que ensina que a criatura humana é a imagem e semelhança de Deus. Isto, para mim, é um ensinamento importantíssimo, exatamente pelo seu reflexo na dignidade da pessoa humana. O fato de que tenha havido e houve na história momentos em que ciclos ao longo dos quais esta compreensão ficou prejudicada, isto não prejudica a definição, não prejudica o plano de Deus, não prejudica as aspirações eternas da humanidade na busca da construção da sua liberdade, da sua dignidade. Quando se fala em separar igreja e Estado, em Estado laico, não confessional, é um tema a respeito do qual eu diria que a imensa maioria das pessoas religiosas, pelo menos no lado cristão desta religiosidade, estão plenamente de acordo, porque se não estivessem, teriam que contrariar o próprio Cristo, quando disse, dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Ninguém pode ensinar isso a um cristão, porque isso há 2000 anos repercute no ensinamento evangélico com um vigor muito importante, que eventualmente, aqui ou ali, pode ter sido mal entendido e mal interpretado. Eu acredito que o proselitismo das posições religiosas não deveria sofrer qualquer tipo de restrição. Por quê? Porque faz parte, inclusive, da mensagem evangélica, evangelizar os povos, levar esta mensagem maravilhosa para todas as criaturas, né? Ora, se nós não pulamos por cima disso, né, nós estamos subtraindo aos ateus o direito de fazê-lo. Qual é o problema que eu escrevi um artigo na campanha da Atea? É que a campanha da Atea, em vez, Atea é essa ONG constituída para fazer a defesa dos ateus que se consideram discriminados na sociedade. Eu gostaria de ouvir depois do professor Marshall onde isto pode ser identificado e localizado. Mas a campanha específica que eu vi nos 3 cartazes que pude apreciar, na verdade ela é sofisma a respeito daquilo que afirma e tenta promover o convencimento através de raciocínios equivocados, fugazes da lógica, sofistas, eu os defino assim, né, que eu não sei se tenho tempo ainda para apresentar alguns, mas, por exemplo,
quando se apresentam as torres gêmeas, imagine o nosso telespectador se eventualmente não viu nos jornais os cartazes, sendo atacadas por aviões, e se coloca sob isto a frase: se Deus existe, tudo é permitido. Ora, isto é um claro sofisma. Porque o mais comum que ao longo de meus 66 anos tenho ouvido é o contrário. É acusar os cristãos e a religião dos cristãos de estarem submetidos a regras onde tudo é proibido. É bem o contrário. Os mandamentos é não isto, não isso, não isso, não isso, não isso. Então, apanha-se por ter fé e apanha-se por não ter fé, apanha-se por ter cão e por não ter cão. Me parece que é sofismar para tentar atribuir aquele mal a Deus, que se atribua a uma determinada religião, lá vai que ser, mas culpar Deus por aquilo, né, e atribuir que a existência de um ser superior é a causa geradora daquele ato terrorista, me parece que não faz sentido responsabilizar Deus por isso. E assim também em relação aos outros dois cartazes que mais adiante, mais perdido. Eu escrevi isso no meu artigo e tenho como entrar em guerra contra Deus não tem como levar, não por acaso chamado o Todo-Poderoso. E é bom que seja assim. Eu quero lembrar algumas coisas nesse programa para mostrar a extraordinária herança que deixa a humanidade, de que nutre a humanidade, o cristianismo. Hoje, todas as modernas constituições consagram princípios como a solidariedade, o bem comum, a liberdade, a dignidade da pessoa humana, a função social da propriedade, a família como um bem social, o amor ao próximo, que se expressa em constituições escritas como um dever da sociedade, o sentido de justiça, que encontrou a sua melhor expressão, encontra a sua melhor expressão nos ensinamentos da Bíblia e do Evangelho. Tudo isso faz parte hoje de um patrimônio que entrou pela palavra de Cristo no Evangelho, pela palavra daqueles que o seguiram, que se transformou em ação concreta e que gerou para a humanidade, mas seres que alcançaram a perfeição do ser. Ou alguém me dirá que São Francisco de Assis seria uma pessoa melhor se não acreditasse em Deus? Ou seria o que foi se não acreditasse em Deus? Madre Teresa de Calcutá, e tantos milhares de santos, milhões de santos que não estão nos altares, se não acreditassem em Deus. Agora, eu vou olhar os regimes que tentaram implantar o ateísmo como religião de Estado. Bom, aí eu vou encontrar a derrocada de todos esses valores e as mais violentas agressões à dignidade da pessoa humana. Eu fico contente quando alguém olha 2000 anos de história e me pinça Giordano Bruno, me pinça Galileu Galilei, me pinça o episódio das cruzadas. Eu acho da Inquisição. Eu acho que são poucos desvios decorrentes de uma má interpretação do sentido da fé, do sentido da vida cristã, que foram sendo retificados e que produziram resultados extraordinários. Outro dia, vendo o filme aquele do Che Guevara, onde aquelas freirinhas do sanatório de leprosos de São Pedro, lá no interior do Peru, nas raízes do rio Amazonas, foram tão mal apresentados naquele filme do Fábio Barreto. Eu fiquei pensando, aquelas mulheres estão ali a vida inteira, Padre Sandrine. Uma vida inteira cuidando de leproso no meio do mato. E eu vou desconhecer o valor da fé que leva a isso, vou acreditar que a humanidade seria melhor sem isso. Tenho extrema dificuldade, extrema dificuldade. Entre as muitas cartas, Batista, que eu recebi em função desse artigo, realmente os ateus se mobilizaram, eu recebi, e quero até dizer que cartas bem redigidas, bem fundamentadas, que com prazer me dediquei a responder todas. Porque muitas vezes, quando trato de tema político, eu recebo muita carta desaforada, que não pode ser... São ignoradas. Que são ignoradas. Mas as cartas dos ateus, eles vieram realmente querer argumentar. Numa delas,
desses argumentadores escreveu uma longa carta de 4 páginas assim, na internet, no e-mail, né? Ele falava sobre o fato de que para nós cristãos, né, havia um direito natural, né, e havia uma moral que entrava em contradição com as culturas, as diferentes culturas, né, e que isso era desrespeitoso às circunstâncias históricas, às diferentes culturas, etc. Ou seja, que a existência de Deus com os seus mandamentos, etc., criava, né, uma série de coisas com vigência permanente e que era incompatível com a realidade da história. Eu digo, olha, esse argumento te deixa em maus lençóis em relação ao que tu acabaste de dizer na página de cima, quando tu apontavas o problema do Giordano Bruno e do Galileu Galilei. Eu poderia responder, não farei isso, porque acho que foi realmente uma visão distorcida do ensinamento do Evangelho, característico daquele período da história humana, porque entrava de fato em contradição com o direito natural, que deveria ser respeitado, conhecido e observado pelos seus julgadores. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a existência de Deus, a tradição judaico-cristã, os 10 mandamentos, o direito natural, que deve ser reconhecido como direito mesmo quando o Estado totalitário o suprime, não extingue o direito, extingue a vigência do direito, mas não extingue o direito porque ele nasce com a pessoa humana. Isso é inerente. É inerente. Se fundamenta na dignidade da pessoa humana, né? O Marshall mencionou com muita propriedade o Albert Schweitzer. O Albert Schweitzer, para o espectador que não sabe, foi um dos maiores talentos do começo do século passado. Ele era doutor em teologia, concertista de Bach, o maior concertista de Bach da história, pastor evangélico, médico brilhante, que aos 30 anos foi para o meio da selva da África criar um hospital para selvagens africanos. E lá passou toda a sua vida. E quando faltava dinheiro no hospital, ele vinha para a Europa e dava recitais, e ali ele recolhia os recursos necessários para cuidar da manutenção do hospital. E era impulsionado por isso, pela sua fé na Nona Sinfonia, mas certamente também na sua formação teológica e religiosa como pastor evangélico. Basicamente histórico. Histórico. E a nossa Constituição, embora defina o Estado brasileiro como laico, no preâmbulo, e o preâmbulo é talvez a parte mais importante da Constituição, né, diz que os congressistas reunidos sob a proteção de Deus, né, esta inserção foi muito discutida durante o processo constituinte, né, mas acabou sendo aprovada até com o voto do comunista, do deputado que hoje está no PPS, que era o Roberto Freire, até com o voto do Roberto Freire, porque reconheceu, né, a crença e a religiosidade do povo brasileiro. Que isto faz parte de um patrimônio que não é detonável, não pode ser destruído, como não conseguiram fazer isso na Rússia, como não conseguiram fazer isso em Cuba, como não conseguiram fazer isso na China, onde até hoje se mata cristão. Obrigado, Francisco Marshall, historiador, arqueólogo, professor do Departamento de História da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Percival Pugina. O direito do ateu de ter a sua crença, porque ser ateu é uma crença, é uma forma de crença, apenas é uma forma de crença diferente da forma de crença daqueles que creem em Deus. O ateu crê numa série de coisas das quais eu descreio, e eu creio numa série de coisas das quais o Marshall descreve. Quanto ao direito de ter essa crença, agora, começar a sentir-se perturbado porque há um crucifixo num lugar público, aí já me parece um pouco estranho e fico pensando eu mesmo. Digamos, eu vou morar num país árabe. Eu vou me sentir constrangido com as suas mesquitas, com os seus símbolos, com os seus horários, vou achar que aquilo está me ofendendo como pessoa humana. Eu acho muito autoritário, para usar uma palavra branda, não é? Querer que eles removam aquilo para que eu me sinta melhor. Aquilo, para mim, seria absolutamente inócuo. Eu ia procurar onde é que tem uma capelinha, uma igrejinha, para ali fazer as minhas orações e aceitaria perfeitamente bem o modo de vida deles, embora eu considere que aquele modo de vida deles não leve a um avanço civilizacional, cultural, político e social significativo.
Quando os cartazes da ATEA, em vez de defenderem a não discriminação dos ateus, que é uma coisa que eu não cheguei a perceber bem de que forma se manifesta, e coloca lá num daqueles cartazes um preso, lendo a Bíblia, e embaixo o dizer, a fé não dá respostas, apenas impede as perguntas. Eu acho que isso torce a verdade, porque há todo um imenso campo de investigação filosófica e teológica que atravessa os séculos, fazendo perguntas e encontrando respostas. E uma coisa que eu sei, quanto mais inteligente, quanto mais brilhante o estudioso, o analista ou o pensador, mais perguntas sem resposta ele terá. Obrigado, Percival Pugino. Nós temos uma certeza ao final do programa. Foram aproximados aqui pelo respeito mútuo os convidados.